E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender cada movimento técnico para você fazer uma entrada com convicção em região de suporte ou resistência. Você que está chegando no canal, você é muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like para você não perder nenhuma aula aqui que eu trago todos os dias. Bom, preço chegando nessa região, uma boa região ali para pensar em fazer uma venda. O gráfico ainda um pouco indeciso sobre a possibilidade de corrigir ali já no ativo. Entrei já com mais 3 taxas, entrando ali com 4 taxas naquela região, pois a expectativa, pessoal, é queda. Olha esse topo aqui, um topo em V, em uma região de falha do gráfico. O que eu vou pensar? Eu não posso pensar outra coisa a não ser entrar pesado ali, tá? Entrar com o meu stop loss ali dentro daquela região. Vamos aguardar o movimento chegou, tá lá, perfeito, perfeito. A hora que eu abri o gráfico, aqui, o preço estava trabalhando nessa região. O que eu fiz? Fui dar uma olhada nos eventos, fui dar uma olhada em outros gráficos, fui ver o que estava acontecendo. Quando eu voltei, o preço estava caindo. Aí falei, bom, agora o preço falhou, eu tenho o quê? Uma perspectiva de movimentação. Se eu tenho uma perspectiva de movimentação dentro da falha, então eu já sei o que o gráfico está fazendo. Pronto, fui lá, sentei o dedo ali tranquilo, entendendo exatamente o que o gráfico está fazendo. Você que está chegando agora, quer aprender um pouco mais, eu deixo aqui um e-book sobre padrões de velas para você estudar. São 36 páginas onde eu falo 16 padrões de velas para você baixar aí gratuitamente. Lá no meu canal do YouTube, quando você acessar aqui, no meu canal do YouTube tem os links aqui na descrição do canal. Então você pode entrar lá, você tem aqui o canal do Telegram, que é justamente onde está para download o e-book. Tem meu WhatsApp, tem aqui meu Instagram e tem aqui a área do aluno, onde você vem fazer parte, faz parte do treinamento, que é onde justamente você acelera os seus conhecimentos, onde você aprende aquilo que talvez você demoraria anos para saber, e é onde você aprende a interpretar o gráfico, dominar o gráfico e tendo suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula também você tem acesso a esses links, tá bom, pessoal? Então aqui tem o meu Instagram também, qualquer dúvida que você tenha, pode me mandar um direct lá. Tem dúvidas sobre como fazer parte do treinamento, tem dúvidas sobre aquisição do indicador, pode enviar aqui para mim, tá? E o link de acesso ao treinamento está aqui, tá bom, pessoal? Tranquilo? Tranquilo quanto a isso? Então aqui, deixa eu abrir o canal para vocês verem. Aqui é o canal do Telegram, tá? Mensagem fixada, é só clicar sobre ela, abre 2 links, você escolhe qual dos 2 links você quer e faz o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, como o Murilo, batendo meta, o pessoal que operou em OTC, o Murilo também utilizando aqui o indicador Hunter, tá vendo? O indicador mostrando toda a contextualização para ele, mostrando a oportunidade de entrada, onde ele faz o seu trade. Aqui é o Rodrigo também, trabalhando em OTC, o Rodrigo manda um vídeo também explicando a sua entrada, depois você dá uma olhada lá. A aula que eu subi ontem aqui no canal. Pessoal, isso aqui, cuidado, tá? Quando você olhar isso dentro do meu canal do Telegram, dá uma olhada, tá escrito anúncio. Então, prestem atenção no que vocês veem, pessoal. Se isso aqui é um anúncio, não sou eu que posto. Já é um segundo aluno que fala assim para mim, Cadu, que você postou lá no canal, não postei nada. Isso aqui é um anúncio, tá? Pago. Alguém paga para postar no canal dos outros e fazer essa propaganda e levar você para algum golpe, alguma coisa. Então, cuidado, tá? Quando tá anúncio assim, esquece, não sou eu, não fui eu que fiz essa postagem aqui, tá? Silvio, batendo meta aqui,
Alexandre batendo meta, ó. O Alexandre está dizendo aqui, ó, já paguei o indicador, com a análise gráfica fica fácil. Obrigado por tudo, Deus abençoe, análise gráfica é vida. É isso aí, Alexandre. Meus parabéns. Alexandre batendo meta aí, ó, altamente lucrativo. Alisson aqui também batendo meta. Luiz aqui batendo meta. André aqui batendo meta. O Emerson aqui batendo meta. 6-0, ó. E assim por diante, ó, Cleiton e vários alunos. Então entra aí, baixa o e-book, acompanhe as aulas para você não ficar de fora. Pessoal, então, olha aqui a entradinha, vamos na entradinha aqui, vamos analisar aqui o que aconteceu aqui nessa região. Vamos ver se você está afiado. Aqui, ó, é uma região de topo, perfeito? Região de topo, o gráfico fez um movimento em região de topo e já tinha vindo de uma região de suporte. Uma região de suporte. Aqui, região de resistência. O gráfico chega em região, deixa padrão de vela, deixa força de movimento de queda, porém não faz queda. Esse candle aqui, pessoal, é praticamente um imbalance, tá? Imbalance. Quem entrou vendido ali tomou loss, mas tudo bem. O que você tem que entender? Você tem que entender que esse gráfico vai fazer uma região de resistência aqui e você pode vender. É só isso. Você tem que entender que vai existir uma falha ali na região. Entendeu? Então o gráfico chega em resistência, o gráfico faz imbalance, o gráfico deixa padrão de vela, eu vou lá e entro vendido. Dentro daquela expectativa que o gráfico deixa. Agora, se você não sabe o contexto do gráfico, se você não sabe trabalhar o suporte e resistência de forma correta, se você não sabe analisar a tendência quando chega em regiões de entrada, se você não sabe identificar os padrões de velas na região de acordo com o volume para possibilidade de entrada, aí não vai ser simples para você. Talvez seja um bicho aí de 7 cabeças. Mas não é nada de 7 cabeças, pessoal. É só você aprender, você entender como é que se faz e aplicar todo dia, porque todo dia é igual. Todo dia o gráfico faz a mesma coisa, todo dia o gráfico vai mostrar esses movimentos para você. E agora olha o que acontece com o gráfico. Desce lindamente, faz movimentação, agora o gráfico chega aqui, ó, em região de 50%, tá? O gráfico chegando em região de 50%, que é a região de equilíbrio. Vamos dar uma olhada de novo, o euro aqui, ó, o euro USD. Então, fiz a entrada aqui nessa região, né? Aqui nessa primeira região. Você entendeu aqui? Houve um imbalance, houve uma região, houve possibilidade, houve movimento técnico. Após um imbalance, um movimento. O que é um imbalance, pessoal? É mudança de característica de tendência na região. É um padrão de vela onde ele está mostrando para você que aquela região ali vai mudar a tendência. Ah, logo após o imbalance? Não, eu já expliquei para vocês aqui no canal. Ele vai fazer um movimento de possibilidade de mudança de tendência. E aí cabe a você fazer a entrada no lugar certo, da forma certa, como deve ser, tá bom? Ó, expectativa em região aqui, gráfico querendo trabalhar comprado ainda, porém, pessoal, olha onde ele está. Olha a região que o gráfico está. A possibilidade ali que você vê qual é nesta região. Imbalance, fechamento em região. Qual é a possibilidade que o gráfico está demonstrando? Por enquanto, é uma pequena venda aqui. Eu até pensei em fazer essa pequena venda, só que ele está aqui, ó, na máxima dessa região, deste pavio. Então, preferível aguardar um pouco o movimento, ó, volatilidade, muita volatilidade no ativo também, fazendo a movimentação, ó, preço volátil, bem volátil, fazendo a movimentação, brigando na região, e aqui é uma região de 50%. Então esse ativo ainda ele pode continuar subindo, como ele pode continuar descendo. Ele pode fazer os dois movimentos, ele pode fazer as duas movimentações. Ele pode tanto subir como descer. Qual a minha expectativa aqui de uma venda ali? A expectativa é que ele viesse fechar aqui, ó, neste fundo. Ó. Neste fundo. A expectativa é essa, tá? Ah, Cadu, e se ele não vier fechar no fundo? Se ele subir, ele vai encontrar
essa região aqui, ó, que pode empurrar ele. Como ele está com muita volatilidade, qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é que ele continue descendo. Apesar, pessoal, que eu não sei se você percebeu, o ativo aqui, ó, o EURUSD, ó, tem doji para tudo quanto é lado, ó. Doji aqui, doji aqui, doji aqui, tem muito doji. O que mostra o doji? Lógica, falta de movimentação. Tomo loss, ó, tomo loss naquela região, ainda é uma região de possibilidade, ó, explodiu, agora sim, agora ele mostrou o que ele queria fazer. Ou seja, a expectativa aqui era que ele viesse ainda buscar este fundo para depois subir. Mas não, ele já mostrou para mim assim, Cadu, aqui nesse ponto de equilíbrio tem tudo que eu preciso. Eu já vou continuar buscando região e vou lá buscar região, sem problemas. Perfeito, perfeito. Agora eu entendi, ó, agora eu entendi a movimentação. Pelo horário, pessoal, deve estar acontecendo algum evento, tá? Eu não lembro de cabeça agora. Eu lembro que eu olhei as regiões, eu olhei as possibilidades, mas sinceramente eu não lembro. Mas deve estar tendo algum evento agora. Vamos aguardar, deixa eu tirar essa linha daqui, ó. Olha o tamanho do candle, olha a possibilidade. O que eu vou pensar aqui, pessoal? O que eu vou pensar aqui nessa região? Depois de um candle como esse, o que eu vou pensar aqui no gráfico? Ó. O que eu vou pensar aqui no gráfico? Eu vou pensar em... Olha onde ele me jogou. Eu fui lá, entrei com mais 2 taxas, ele me jogou lá em cima. Mas tá bom. A força dele é gigantesca. Quando ele chega aqui, ó, e faz essa movimentação, aqui em cima, ó, a expectativa é compra, tá? É compra. Ó, deixa eu marcar novamente para você. Eu entrei com 2 taxas bem abaixo ali. Ele fez uma volatilidade extrema e subiu. Mas qual é a expectativa ali? A expectativa é que ele não tenha volatilidade contra, né? Mas sim a meu favor, é óbvio. Olha o tamanho do candle ali na região. Conseguiu perceber a dificuldade da movimentação de segurar ali naquela região? Existem 2 possibilidades do trade ali no gráfico. Tá lá, ó. Perfeito. Já entrei com a taxa pesada. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Você que acompanha o canal. É um candle institucional, né? Isso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Existem 2 regiões aqui no gráfico, interessante. A gente pode analisar tudo aqui, ó. A gente pode analisar tudo aqui sobre as entradas de hoje para você entender, tá bom? Vou lá recapitular, vou explicar para você. Primeiro, eu analisei o gráfico, tá? Primeiro, eu analisei o gráfico. Eu vi aqui a região de suporte e a região de resistência. Lembra que eu falei para vocês que eu cheguei aqui no gráfico, o gráfico estava trabalhando o preço, o gráfico estava fazendo movimentação. Então o gráfico fez aqui, ó, uma resistência vindo de um suporte. Perfeito? Perfeito. A força que o gráfico impera aqui é uma força de alta. Porém, pessoal, todo movimento de alta precisa das suas correções. Então, quando eu cheguei na primeira análise, eu vi este imbalance acontecendo aqui. Imbalance. O que significa imbalance? Ele mostra que ali naquela região está havendo uma mudança de característica de força de tendência. Eu vou entrar logo após o imbalance? Eu vou entrar vendido logo após o imbalance? Não, pessoal, não. Por isso que muita gente toma loss quando tem imbalance. Aguardo o preço retornar. Aguardo o preço fazer movimentação. Quando ele me mostra padrão de vela, aí sim, ó, tem entrada na região. Perfeito. Entro na região, entro pesado. Por que eu entro pesado? Por causa deste candle aqui? Por que eu entro pesado aqui? Por causa desse candle? Não, pessoal. Porque houve uma falha na tendência, existe um contexto gráfico em uma região de resistência, região de entrada de venda, imbalance mostrando para mim a possível reversão ali do preço naquela região. Então, existe uma causa do movimento. Se existe uma causa do movimento, o preço ter o efeito de queda, é isso que eu vou trabalhar. Compreendeu? O efeito de queda. Quando o preço retorna, entendeu, pessoal? Todo efeito vem de
uma causa. Compreendeu? Entendeu? Todo efeito vem de uma causa. Logo, eu tenho aqui, ó, região aqui de suporte. Essa região aqui se tornou a região de 50% de equilíbrio do gráfico. Então, aqui eu tenho a região de desconto, aqui eu tenho a região de prêmio e aqui eu estou vendo o gráfico trabalhar. Se esse gráfico rompe essa região de 50% do gráfico, ele vai fazer o quê? Tecnicamente falando, ele vai continuar fazendo sua queda até o fundo mais próximo. Só que ele não faz essa movimentação. Logo, ó, entra novamente o quê? Um candle de força. Candle de força que corrige em 50% desta região aqui, ó. Aqui eu tenho 50% deste canal. Agora, pensa comigo, se este candle quiser continuar a sua subida, continuar a sua movimentação, continuar a sua força, ele vai romper esse 50% e vai buscar 100% do canal. Perfeito? Perfeito. Quando, de repente, o que acontece? Eu estou tentando apagar essa linha aqui, a linha interna, né? Quando eu estou chegando aqui, o que acontece? Olha o tamanho do candle. O que é isso, pessoal? Um candle institucional, tá? É um candle de força. É um candle que mostra oportunidade. É um candle que mostra direção. É um candle que mostra o quê? Vontade do mercado. Opa! Olha a diferença, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É um doji. É um doji. E eu comecei a falar para vocês aqui do cuidado que nós temos que ter gráficos com doji. Porque existe indecisão, ó. Indecisão. Perfeito? Perfeito. Agora, olha isso aqui. Você acha que o gráfico está indeciso para que lado que ele vai fazer o movimento? Você acha que ele está indeciso? Você acha que ele veio ali nos 50%, fez esse movimento aqui, ó, onde, né, ele muda a perspectiva de movimentação e faz a movimentação de alta, faz uma onda ali com um candle gigante desse. Você acha que a perspectiva dele é fazer o quê? É continuar subindo, pessoal. É continuar subindo. Por quê? Existe um contexto que o gráfico está trabalhando comprado, existe um contexto do gráfico que está trabalhando dentro de um canal de alta, existe um contexto de movimentação, de imbalance, que não teve força para buscar 100%, chegou em 50% da região. Gráfico mostra força de novo, movimentando o seu ativo na região de 50%, buscando 100%. Só que quando ele chega no 100%, ele já chega rompendo com força. Com força. Volatilidade, muita volatilidade. Isso aqui é uma bela de uma entrada para muita gente aí no Forex, tá? Depois de um movimento como esse. Ele pode até vir aqui, pessoal, tá? Não tem problema nenhum em ele fazer um movimento de correção aqui, tá? Não tem problema. Ele pode vir muito bem fazer esse movimento de correção para depois subir, tá? Só que é inegável que aqui, ó, tem perspectiva de comprador. Olha isso aqui, ó, perspectiva de comprador, tá? E aí o preço, ó, vai embora. Aqui, ó, no Forex, alguém já entrou comprado lindamente nessa região e o preço está indo embora. Ó. Qual a dificuldade para fazer uma entrada como essa? Ou tomar uma atitude de entrada como essa? Você percebeu que nós vamos analisar o que para fazer uma entrada como essa? Primeiro, eu estou olhando aqui, ó, contexto 1. Contexto gráfico. Opa, deixa eu ver aqui, ó. 1. Contexto gráfico. 2. Eu já sei que o gráfico está comprado. 2. Regiões. Então eu já me posiciono. Eu já tenho a região aqui de topo, já tenho a região de fundo e tem região de 50%. Ó. Eu tenho região aqui, ó, de 50% trabalhando nesse movimento. Então já tem região. Se ele trabalhar acima de 50%, eu posso continuar comprando. 3. Ele está mostrando as tendências ao meu favor. 4. Existe aqui os padrões de vela para isso. 5. Volume. Simples, né?
tranquilo, entendendo exatamente como utilizar um candle de força na região. Agora, entenda, ó, este candle de força que apareceu aqui, ele estava no fim dessa micro de alta. Este candle de força acontece no início da micro e macro de alta. Candle de força na macro e micro de alta. Então, o candle de força ele tem que estar posicionado na região correta. Se eu tenho um candle de força na região correta, impulsionando o mercado, é onde eu vou trabalhar ele. Se eu tenho um candle de força trabalhando em final de uma tendência, opa, ele me mostra um desbalanceamento na região, ele me mostra uma mudança de perspectiva naquela região, e eu entendo que aquela região houve uma falha, então eu posso trabalhar contra o movimento da tendência ou aguardar ele tomar um fôlego de novo e voltar ao movimento que ele quer fazer no gráfico. Então, o candle de força, pessoal, é um candle, principalmente em dias de segunda-feira, sexta-feira, que tem muita volatilidade do mercado, que você pode utilizar ele muito bem. Mas você tem que saber como analisar o gráfico para aplicar o padrão de vela candle de força na região de suporte e resistência. Você tem que aprender a fazer a leitura da vela correta do candle de força em região de suporte e resistência. Porque isso aqui é uma leitura de vela que você faz. Vela no sentido para portuguesar o que nós estamos falando. É uma leitura de vela. Então, se eu faço a leitura de vela dentro do contexto gráfico de forma correta, eu tenho já uma perspectiva de movimentação do gráfico. Ou seja, olha a diferença. Se você chegar no gráfico, ver um doji numa região fazendo um movimento como esse, tem sentido para que lado o gráfico vai? Não. Não tem, né? Mas de repente você vê um candle como esse. Eu estou colocando azul justamente para não mostrar se é de alto ou de baixo. Indiferente. Qual é a perspectiva de movimentação? Ele me dá uma oportunidade. Se ele for um candle de baixa, vermelho, ele mostra que ele quer descer, pessoal. Tem volume financeiro nessa região. Se ele dá um volume de alta, verde, ele mostra que ele quer subir. Então, essa perspectiva do candle de força ajuda muito você que talvez não sabe entender ali tecnicamente o que o gráfico está querendo dizer naquela região. Então, ó, aqui em Euro USD, a primeira entrada aqui, e uma entrada bem linda de venda, foi porque o gráfico se localizou numa região de resistência, houve um candle de força de baixa. Esse candle de força que está no fim de uma micro tendência de alta, ele não significa que eu tenho que vender logo após, ele só está me sinalizando que aquela região é possível de venda, porque entrou força no mercado de vendedores. Quando o preço retorna na região, mostra então ali a possibilidade de venda após padrão, e aí sim eu faço a minha venda na região, tá? Faço minha venda na região. O preço retorna aqui. Qual é a perspectiva aqui? Lembra que eu tentei vender aqui nessa região? E aí eu acabei tomando loss. Por que eu tentei vender nessa região? Porque eu estava numa região de 50%, ó, e uma região de 100%. A minha expectativa era que o preço viesse até a região de 50% para subir ou 100% para subir. O que aconteceu? Não veio. Tomo um loss lindo aqui nessa região. O preço sobe. Ou seja, aí então eu entendo. Tem vela já de força na região, explode mais uma vela gigante aqui, um institucional na região, e o que eu faço? Eu só sigo o movimento. Ou seja, eu já tenho o contexto, eu já tenho o movimento, eu já tenho a região de entrada. Apareceu o padrão de vela, é aí que eu tenho a perspectiva de entrada. O padrão de vela é a última coisa que eu vou ver na análise, pessoal. Padrão de vela é a última coisa que eu vou ver na análise. Então eu faço aquela entrada aqui com as 4 taxas, tomo aquele loss naquela região, depois sento o dedo novamente nessa movimentação de alta. Então, entenda isso. A perspectiva da movimentação ou padrão de vela em si, o padrão de vela em si, ele só vai acontecer na região própria para isso. Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho uma região de suporte como esse, eu tenho uma região de suporte como esse. Uma vela como essa, de força, é uma vela de ignição. Perfeito? Perfeito.
Agora olha aqui, ó. Eu tenho uma resistência aqui. Perfeito? Formou uma resistência. Formou. Ó, tem um padrão de vela aqui, ó, de queda. Opa, fez um candle de força aqui. Esse candle de força aqui significa que é ignição de movimento? Ainda não. Mas por quê? Porque a tendência, pessoal, é de alta. Então, o padrão de vela tem que estar de acordo com toda a contextualização do gráfico. Se ele está no movimento contra a força do mercado, ele está mostrando para mim que haverá mudanças, mas até então não há uma perspectiva de movimentação. Tanto é, ó, dá uma olhada. Dá uma olhada, o preço não continua, ó. Ele falha o movimento. Por quê? Porque este candle de força aqui, ó, não está no lugar certo, não está na movimentação certa. Agora, se a perspectiva desse canal fosse de baixa, aí sim, aí eu poderia seguir o movimento. Então o que acontece? Tem muita gente que olha um candle de força e olha um candle de força em qualquer lugar e só porque o candle de força está naquele lugar, acha que porque é um candle de força ele tem que continuar. Não, não. O candle de força ele está fora do lugar, ele está te mostrando um possível desbalanceamento do movimento na região, que é o famoso imbalance, tá? Que eu falo sempre para vocês e explico aqui como eu estou explicando. Então, o candle de força ele tem que ser uma ignição de movimento. Você tem que estar a favor da movimentação. Assim como um padrão de engolfo, por exemplo. O engolfo de alta ou engolfo de baixa, você tem que estar a favor da movimentação. Porque se ele não estiver dentro de um contexto, se ele não estiver fazendo parte da causa de um movimento, o efeito do padrão de vela na região, o efeito do preço, não tem o porquê acontecer. Conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Olha, tá vendo? Ó, preço não ganhou terreno ali na região por enquanto. Entendeu? Conseguiu compreender? Eu espero que sim, eu espero que hoje você tenha aprendido um pouco mais. Hoje falei sobre um assunto que muitos estão pedindo para falar novamente, e vou falar novamente. Falamos sobre vela de força. Então, como operar vela de força em pontos de entrada de regiões de suporte e resistência. Preste atenção no contexto gráfico, preste atenção na causa do movimento. E aí o efeito vai ser a vela de força. Se a vela de força for o efeito que o preço está fazendo dentro do contexto, aí sem ter entrada. Caso contrário, você vai tomar loss, porque vela fora do lugar, candle fora do lugar, candlestick fora de lugar, para nada serve. Tá bom, pessoal? Obrigado por estar mais um dia aqui comigo, acompanhando a aula. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like, de deixar um comentário, vela de força. Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. O link está aí na descrição do vídeo, onde você tem acesso vitalício, suporte diretamente comigo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Quer fazer a aquisição do Indicador Hunter também? É só entrar em contato comigo, eu explico lá no módulo 13 como ele funciona e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!